tarde, gente. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Até transbordar. Derrama da tua glória. Derrama da tua glória. Enche-me. Aleluia, Jesus. Boa tarde, gente. Paz do Senhor. Todos bem, né? Graças a Deus, né, gente? Aqui tá fazendo um frio. Vocês não têm noção do frio que aqui tá fazendo, tá? Frio mesmo. Frio, bastante frio. Vou ficar assim mesmo, viu, gente? Cobertinho aqui, né? Aqui tá fazendo bastante frio. Amém? Curte a live. Compartilha. Ajuda aí, por favor. Vamos estar fazendo menção hoje da palavra de Deus lá em Isaías. Tava lendo essa palavra aqui quase agora. Isaías 53, né? E vamos louvar o nome do Senhor, né? Amém, gente? Vamos orar, né? Antes de estar ministrando a palavra, de estar falando, né? Sobre essa palavra. Amém? Abaixa um pouco aí, viu, Henrique? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo, eu te rendo graça. Porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Obrigada, Jesus, por tudo. Eu te louvo, eu te glorifico. Porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura de geração em geração. Amém, gente? Isaías 53. O irmão aí tá perguntando, né? De onde eu sou. Sou de Minas Gerais, né? Sou de Água Boa. Eu tô agora, neste momento, em Capelinha, né? Uma cidade também pertinha de Água Boa. E cidadezinha pequenininha, viu? Do interior, viu, gente? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Curte a live, gente, se não cai, viu? E quando cai, vocês já sabem, né? Custa voltar e quando volta travando. Só Deus para ter misericórdia. Coloca o fundo. Eu não consigo pregar alguém cantando, não. Tá bom? A terra do café é mesmo, né? Capelinha, né? Verdade. E você, irmão, é de onde? Glória a Deus, né, gente? Então vamos lá. Isaías 53. Amém? Eu peço cada um de vocês para curtir a live, para compartilhar, para ajudar, se não cai, né? Então tá bom, vamos lá. Sou de Santa Helena de Goiás. Que bom, viu, irmão? Glória a Deus pela sua vida, né? Deus é maravilhoso. Então vamos lá, gente. Isaías 53. Vai dizer assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Perguntas, né? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus,
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviada pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até aqui, né, gente? E ao decorrer da palavra, nós vamos fazer menção até lá no versículo 12, tá bom? Para entrar aqui nessa palavra, né, gente, eu quero falar algo aqui. De quem Isaías está falando aqui? Para quem me acompanha um pouquinho mais tempo, né, sabe que eu já preguei sobre isso. Eu falei que Jesus, ele já foi profetizado lá no Velho Testamento, né? A profecia que ia vir, né, um Salvador, que ia ter que vir um para poder levar, né, sobre ele, tudo isso já foi profetizado e foi pelo Isaías, né? Pelo profeta Isaías. E graças a Deus, Deus deu essa oportunidade ao Isaías a profetizar, né? E ele profetizou. Então, Jesus, ele não veio só no Novo Testamento. Ele já era uma profecia, né, lançada para concretizar ao decorrer da palavra, né? Então, gente, quem lê o Velho Testamento muitas das vezes fica perdido, né? Mas quem vai buscando mais aprofundar ali na palavra vai ver que não fica confundido e nem perdido. Por quê? Porque o Velho Testamento é a continuação, né? O Novo Testamento é a continuação do Velho Testamento. Então Jesus, ele já foi profetizado que viria. Ele seria o nosso Salvador, né? E aqui a palavra que nós leu, né, em Isaías, você vai ver aqui, né? Olha aqui pra você ver, ó. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca não tinha perecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Estava falando de quem aqui? De Jesus. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Também quem conhece a história de Jesus sabe que ele era carpinteiro, então ele trabalhava duro, né? Deus é maravilhoso, né? E ele foi fiel, gente. O Birajara, né? Tá dando oi aí. Oi, viu? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Aí, gente, continuando aqui pra você ver, versículo 4, do Isaías 53. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Para quem também conhece essa palavra, né, sabe que quando a gente vai orar por alguém, determinando ali cura, muitas pegam essa parte, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, podemos profetizar cura, seja para nós mesmos ou seja para outra pessoa. Por isso tem muita gente que crê na cura. Por quê? Jesus, ele foi ferido. Ele se fez enfermo. Ele se fez a própria enfermidade para nós ser livre hoje de qualquer enfermidade. Ana, a gente vai ser, vai ficar imune de doença, vai ficar imune de enfermidade? Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando que quem crer, né, na palavra de Deus, quem crê no nome de Jesus, pode estar fazendo uma fonte ali, né? Orando, pedindo ele para ajudar na cura, né? Para ser curado ali de qualquer enfermidade. E muitas pessoas falam assim, não, mas eu já orei tanto e não fui curado dessa enfermidade.
Eu já vou enfrentando aí 10 anos, 5 anos, seja lá quantos anos você estiver enfrentando, né? Mas você vai ver no decorrer da palavra de Deus, gente, você vai ver homens e mulheres de Deus passando anos também com enfermidades. Aquela mulher lá, né, que sofria há 12 anos, né, de uma hemorragia interna. Ela sangrava, né? E ela foi ali curada por um ato de fé. Ela falou: se eu somente tocar, né, nas orlas do seu manto, eu vou ser curada. E Jesus fala ali, né? Nossa, quem tocou em mim? Sendo que tinha muita gente tocando nele. O tanto que os discípulos falam assim: mestre, olha o tanto de gente que está aqui, né? Te apertando, te empurrando, tocando no Senhor toda hora. Ele falou: não, alguém me tocou diferente, porque quando essa pessoa me tocou, de mim saiu virtude, que quer dizer poder, né? Então, gente, você vai ver ali que a mulher tinha 12 anos sofrendo. E não só ela, você vai ver lá aquele homem, né, que vivia lá no tanque de Betesda, né? E ele também já estava ali 38 anos. E tantos outros, você vai ver tanto sofrimento, né? De muita gente. Lázaro, que adoeceu e Jesus não foi lá vê-lo, foi ver ele só depois que ele morreu, né? Já tinha 4 dias que ele estava morto. Olha pra você ver, Jesus foi lá e ressuscitou ele, né? Fez um milagre além. O objetivo de Jesus ali não era curar Lázaro da enfermidade, mas era ressuscitar ele mesmo, para o nome do Senhor ser glorificado, né? Então Deus permite muitas coisas em nossa vida que às vezes a gente não entende, a gente não compreende. Mas nada é para a morte, é tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala claramente, gente, se você for estudar ali o livro de Marcos, você vai ver ali uma história, Jesus, eu já trouxe uma ministração sobre isso, né? Jesus dando aula não só falando, né? Teoricamente falando, mas também na prática, sendo aquele que fazia ali na hora, né, a obra, para os discípulos aprenderem, e não só os discípulos, mas também quem estava ali olhando, percebendo e perto, né, pessoas, não só os discípulos. Mas é assim mesmo, Deus, ele tem formas de trabalhar na vida de cada um de nós. E Deus, ele é maravilhoso, Deus é fiel, né? Deus é muito grande, Deus, quando ele quer fazer, ele faz, né? Jesus é maravilhoso, muito fiel na vida, né? Olha aqui, ó, continuando. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha aqui para você ver. Eu já falei aqui também, né? Pecado é diferente de iniquidade. Pecado é pecado. A Bíblia diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. E quem fala que não peca já pecou. Nós somos pecadores, nós peca todo dia. Nem que seja em pensamento ou em sentimentos, mas a gente peca. Só que tem uma diferença de um pecador normal, né? Para um pecador que se arrepende. Aquele que conhece as Escrituras, aquele que conhece Jesus, aquele que conhece Deus. E ele está sempre ali orando, pedindo perdão dos seus pecados. Amém, glória a Deus por isso. É assim a vida cristã mesmo. Você cai, você levanta, você se arrepende todos os dias de alguma coisa ali que você faz errado, você pensa, você sente, sei lá. Alguma coisa assim que acontece. E a Bíblia fala que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, às vezes, a gente não pensou, não sentiu, não aconteceu quase nada, mas você tem que pedir perdão. Por quê? Porque nós está entranhado com o pecado. O pecado está nas nossas entranhas. Então, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Isso é independente se você está sendo fiel a Deus ou não. Claro que é diferente quem é fiel a Deus e não é, né? As consequências vão ser maiores para quem não é fiel. Enfim, mas aí já é outra coisa. E iniquidade eu expliquei aqui, né, gente? Iniquidade são pecados não confessados, ou pecados que você comete e que você não se arrepende. O irmão Luiz aí chegando, né, dando a glória a Deus. Glória a Deus, viu, irmão? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, novamente na live. Iniquidade, gente, muitas das vezes é aquele pecado também que você
não sente mais vergonha porque está pecando, ou dor, né, que está traindo Jesus, ou sente ali remorso de alguma coisa, ou culpa de alguma coisa. A pessoa tem hora, gente, que peca e vive pecando e se torna na Bíblia, né, chamada iniquidade. Iniquidade é algo mais grave, é algo que vai mais além. E é só Deus para ter misericórdia de cada um de nós, porque cada um de nós está propenso a viver certas coisas assim, iniquidades. Tem gente que acha assim, né, que iniquidade é só aquele pecado, exemplo, de roubar, de matar, ou de prostituir. Etc. Não, vai mais além. Tem iniquidades, meu querido, que a Bíblia chama de, exemplo, se você não ama o teu próximo, você já está pecando. Se você não exerce também aquela parte que Deus... É uma das coisas que Deus abomina, que é falar mal do seu próximo. E se você exerce isso e você não se arrepende, você não pede perdão por isso, você acha que isso é normal, já é iniquidade no teu coração, já é uma raiz de mal aí, de pecado mesmo, e se torna ali iniquidade. É tipo o pecado que você joga para baixo do tapete, sabe aquela poeirinha que muitas das vezes a gente tem com preguiça de varrer? A gente fala, vou enfiar esse trem debaixo desse tapete aqui que ninguém vai ver. É tipo isso. Pecado, na Bíblia é pecado. Todo mundo vai... Deus está vendo, Deus sabe. Mas iniquidade, muitas das vezes, você não quer ver. Você coloca ele debaixo do tapete. Só que Deus também vê debaixo do tapete. Deus não vê só em cima do tapete que está limpo, mas Deus também vê debaixo do tapete que está sujo. Deus é soberano, gente. Quem é nós achar que Deus é limitado? A Bíblia diz tudo que está patente, tudo está nu diante dos teus olhos. Tipo assim, não tem nada encoberto. Tudo está muito visível para Deus. Ele vê tudo. Ele vê acima dos céus, debaixo da terra, dentro de nós, fora de nós. Então, meu querido, não tem como a gente esconder de Deus nada não, amém? Oscarina, né? Eu acho que é isso mesmo. Veloso, obrigada por seguir, viu, irmã? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ó, vamos continuar aqui, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para quem também não sabe, né? Vou aqui explicar aqui bem pouquinho assim para não estender a live. Jesus, gente, ele é o Filho de Deus, o único Filho. Não existe outro, né? Ele é o unigênito de Deus. Deus escolheu Jesus para vir na terra, né? O Filho dele, a Bíblia diz, ele se esvaziou da sua glória para fazer carne, igual nós mesmos, ser humano, né? Sofrer as mesmas paixões, ter os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, as mesmas coisas. Enfim, ser propenso também a tudo que a gente passa e que a gente sofre aqui na terra. E Jesus, a Bíblia fala também que ele morreu, né? Para salvar os pecadores. E a Bíblia também fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, essa palavra aqui, nós estamos fazendo menção de Jesus, tá bom? É Isaías 53, mas Isaías aqui está falando do Senhor Jesus. Entendeu? Já era uma profecia que ia ser realidade, né? Lá na frente, como foi realidade. Então, gente, nós estamos aqui fazendo menção do nome do Senhor Jesus. Jesus, ele sofreu tudo que a gente sofre aqui na terra, gente. Ainda mais ainda do que nós sofremos. Eu sei que cada dor, cada um sente, né, de maneira diferente. Não jogando fora a tua dor, não jogando fora o teu sofrimento. Jesus entende, né? Aquele também que já passou, que já viveu, ou que passa, que está passando, sabe e te entende também. Só que Jesus, eu estou só explicando essa palavra aqui, porque Jesus, ele também sofreu demais. Ele sofreu muito, gente, muito mesmo. E foi uma dor assim, meu querido, que eu e você não conseguiria suportar.
Eu sei que tem hora, que tem momentos na nossa vida, que tem dores que parece que vai nos matar, né? Nós não tá suportando mais. A gente chega até a orar, né? Falar com Deus, ó Deus, eu não suporto mais essa dor. Tira isso de mim. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Como diz aquele homem lá, né? Que gritou o Senhor Jesus com todas as suas forças. E o discípulo mandando ele calar a boca. A multidão também, né? Fazendo ele calar. E ele falando assim: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós também não é diferente deste homem, gente. Muitas das vezes a gente também clama a Deus. Não desta maneira, né? Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a gente clama assim: Deus, tem misericórdia, eu não aguento mais. Eu tô cansada, eu tô cansado. Eu quero morrer, sei lá, alguma coisa do tipo. Que também é um sentimento de expressão de dor. E aquele homem, gente, ele gritava Jesus com toda a força. Ele gritava Jesus de tal forma, de tal maneira, que ele estava incomodando o povo. O povo mandava calar a boca, cara. Tipo assim, entendeu? É tipo hoje, se você for gritar no meio da rua e alguém tá ali escutando alguma coisa, né, que elas querem ouvir, que elas querem aprender, entender, e a pessoa falar com a outra: cala sua boca, moço, senão eu vou... Tem gente que até bate, né? Eu sei lá se ele ganhou um empurrão, se alguém deu ele um soco, se deu ele um tapa na cara, sei lá, um chuto, né? Hoje o povo é tudo doido, não tem respeito por ninguém, não tá nem com ninguém. E querendo ou não, às vezes uma gritaria é como se fosse uma forma de também falta de respeito, né? E o homem não tava nem aí, gente. O homem tava querendo ser curado. Ele gritava com todas as suas forças: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diogo, muito obrigado por seguir, viu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele gritava, falava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós também não é diferente. Nós falamos com Deus não desta forma, mas nós falamos assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu quero desistir, eu quero parar, eu quero chutar o balde, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E só que o Senhor vai e não escuta o que a gente fala, né? Na verdade, ele escuta, né? Ele só não dá ibope, né? Ele não dá atenção para o que a gente está falando. Que se ele fosse dar atenção, a gente caía duro na hora, né? A gente até morreria de tanta besteira que muitas vezes a gente fala. Só que Deus entende a gente. E ele é misericordioso. É uma das essências de Deus, né? Algumas das essências de Deus, já falei aqui, né? Ele é amor e ele também é misericórdia. É da essência de Deus ser misericordioso. Então nós temos que glorificar e agradecer muito a Deus por isso. Por ele ser fiel, por ele ser amoroso e por ele ser misericordioso, né? E também por ser bom. A Bíblia diz, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está lá no Salmo 119. E repete isso, gente, várias e várias vezes. É para a gente não esquecer mesmo, né? Em nome de Jesus. Lazara também, obrigada por seguir. Genivaldo, viu? Deus te abençoe. Vamos lá, gente. Olha o versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Tá vendo? Nós abrimos a nossa boca quando a gente tá sofrendo, né? E olha, Jesus não abriu a boca, gente. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Gente, se vocês veem eu emocionar aqui, vocês não acham que é alguma coisa ruim, não, viu? É porque todas as vezes que eu vou ler essa palavra, eu me emociono mesmo. Eu fico ali com meus olhos às vezes cheios de lágrimas, e meu coração fica mais aquebrantado, porque é algo muito forte, né? Olha aqui, eu vou repetir aqui de novo pra vocês verem, ó. Ele foi oprimido. Quantas vezes a gente também não é oprimido aqui na terra, né? Quantas vezes a gente também não tem opressão na face da terra? E só quem vive sabe como que é ruim ser oprimido, oprimida, viver numa opressão ali, né? Ó, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Ele cumpriu a vontade de Deus, né? A vontade do Pai. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Que antigamente, gente, os sacrifícios a Deus era assim, levava os cordeiros, né? Para matar. E vocês vão ver, né? Quem conhece cordeiro, quem conhece ovelha, eles não gritam, eles não fazem nada, eles é caladinho.
comportados. É bode, né? Que é enjoados e até bate na gente se Deus não tiver misericórdia e dá cabeçada. E ele pode até matar. A cabeçada de um animal, né, chamado bode pode matar alguém em determinado lugar que pegar, entendeu? Porque a cabeça deles é como se fosse pedra mesmo, é duro aquilo ali, né? E só Deus para ter misericórdia de nós. Como também tem boi, né? Também dá uma cabeçada, independente do lugar, pode matar também. Porque eles são fortes, eles são animais fortes. Eles foram criados para isso, né? Aí, ó, fala aqui, ó. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele foi calado, né, gente? Ele não questionou, ele não gritou, ele ficou calado. A única vez, né, a única parte que fala ali que Jesus foi orar, falar, foi no Monte de Getsemane. Eu também trouxe essa palavra aqui. Que ele fala, Pai, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Mas aí ele continua a oração, mas contudo faça a sua vontade. Tipo assim, Deus, eu quero que o Senhor não deixe eu sofrer a tua ausência, porque não era questão dele morrer. Ele ia ter também que enfrentar a ausência de Deus. Ele teve que enfrentar, gente, viver longe do Pai. Ele nunca tinha experimentado isso. Jesus era 100% homem, mas também Jesus era 100% Deus. Ele sempre estava com a presença de Deus dentro dele. Então, ele teve que experimentar isso. E por isso ele ora, Pai, se possível for, aparta-te de mim esse cálice. Ele estava sofrendo na pele. O que é a ausência de Deus? A ausência de não ter a presença, né? E quem conhece a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, vai ver como que dói ficar longe da presença de Deus. Gente, é uma dor. Não é comparado quando você machuca o dedão do pé. Não é comparado quando você queima, né, a mão. Eu sei que dói, misericórdia, quando você corta na faca, que tá ali, né, cortando uma couve, cortando alguma verdura, alguma fruta. Não é comparada a essa dor, gente. É uma dor assim, que é um vazio que te consome. Só quem vive sabe, né? Quem tá vivendo também, quem tá fazendo o maior esforço para voltar de novo a ser fervoroso, né? Como Paulo disse, para a gente ser fervorosos na presença de Deus. Como diz a palavra de Deus também em Apocalipse, né? Que a gente não pode ser aquele crente morno, né? Não pode ser aquele crente que não é nem quente nem frio, mas é morno. Deus também não agrada disso. Então, gente, tem gente que está lutando contra essa mornidão, está lutando contra essa frieza, essa fraqueza espiritual, né? E só quem passa sabe, só quem passa, quem vive, sabe destacar isso. É algo angustiante, é terrível, né? Na vida do crente. Mas eu quero falar uma palavra aqui, né? Não desista. Se você tiver fraco agora, fraco hoje, fraca hoje, não desista de Deus, não desista da sua presença. Não desista de buscar a santidade, não desista de buscar a face do Pai. A Bíblia diz, né? Achegai, pois, vós a Deus, e Ele achegará a vós. Então, seja fiel a Deus agora, seja fiel a Deus neste momento de dor, porque no tempo certo Ele vai te honrar. Em nome de Jesus, né? O Henrique aí concordando, né? O Severino, boa noite para você. Boa noite, viu, Severino? Seja bem-vindo em nome de Jesus na live. Olha o versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Quem pode contar, né? Só Deus. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Jesus, ele teve que morrer, né, gente? Ele teve que experimentar também a morte. Muita gente ainda não experimentou isso. Só aquela pessoa que teve um processo, né, de vida após a morte, tipo assim, né? Só aquele que enfrentou uma cirurgia, né, foi parar no UTI, sabe falar bem disso, né? Que experimentou ali um pouquinho da morte. Então, tipo, um pé no caixão e um pé na vida, enfim. Só Deus vai ter misericórdia de nós. Eu também já contei aqui meu testemunho, né?
já quase, eu dei por morta mesmo, né? Para medicina eu era para estar morta, mas graças a Deus, Deus mudou o quadro de morte para o quadro de vida. E hoje eu glorifico o nome de Deus por isso, né? Então, só aquele que teve uma experiência, né, de uma doença terminal, de uma doença assim que não tinha cura e tal, pode mencionar isso também. Teve uma experiência ali de acidente, né, e foi livrado da morte. Enfim, machucou, às vezes pode estar numa cadeira de roda, mas está em vida, né? Sei lá, tantas coisas boas, né? E o povo pode contar, né? Que Deus faz, que Deus é milagroso, né? Faz milagre. João Batista aí, né? Obrigado por seguir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos continuar, ó. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Para quem também não sabe, né? Jesus, ele não pecou, gente, em nada. Ele não falhou em nada. Ele foi fiel até a morte. Tá na Bíblia, né? Ele foi fiel e obediente até a morte. E ele ressuscitou o terceiro dia. Mas até ele morrer aqui na terra, ele foi fiel a Deus. Ele foi obediente. Ele foi um servo mesmo, sabe? Fiel, obediente. Não de aparência, mas em obras, em amor, em vida, em essência, no coração, na mente, enfim. A sua boca proferia a glória de Deus, né? Tudo era para a glória de Deus o que Jesus fazia. E ele também requer de mim e de você isso também, né? Que tudo venha a ser para a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo que for fazer, faça para a glória de Deus, né? Tudo que for fazer na terra, faça para a glória de Deus. Seja bom, seja agradável, seja puro, seja de boa fama, faça para a glória de Deus. Iranice. Iranice. Eu acho que é Iranice mesmo, viu? Reis Mendes, né? Obrigada por seguir, viu? Elias também, Jesus, né? Nome bonito, né? Elias, Jesus, obrigada por seguir também. Vamos lá, gente. Continuando, ó. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo o enfermar, porquanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Ver a sua posteridade prolongará os dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Às vezes, lendo isso aqui de primeira, parece que Deus foi injusto, né? Que Deus foi mal. Muita gente tem essa visão da palavra. Tipo, eles falam, por que Deus teve que mandar o filho dele para morrer na terra, né? Tem muita gente que faz esse questionamento. E é comum fazer esse questionamento, porque nós é ser humano, caído, perecível. A gente precisa de lógica, né? A gente precisa de algo assim para ver, para crer, né? Igual Tomé, né? Precisa ver para crer. Só que Deus, gente, se não tivesse feito isso, eu e você não teria a oportunidade de viver, de ter vida. Eu e você não teria a oportunidade de estar com Deus. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis, né? Porque não pode, quando a gente vai pregar essa palavra, a gente tem que falar de Gênesis. Quando Adão e Eva pecam, afasta da presença, afasta de Deus, teve que sair, né? Do jardim do Éden, da presença do Senhor. O jardim do Éden ali representa, né? A presença do Pai, a presença de Deus. Eles viam Deus face a face. Todos os dias Deus descia para conversar com eles, na viração ali do dia ainda, né? Ainda eles não tinham perdido totalmente, né, a presença de Deus. Eles só não poderiam mais ver Deus face a face, tanto que a Bíblia fala que quando eles pecam, né, eles pegam ali folhas de figueira, costura e faz aventais para tampar a nudez, né? E o Senhor pergunta a eles, quem mostrou vocês que está nu? E aí eles falam, pai, eu fiquei com medo porque eu tive medo do Senhor. E a primeira reação também, né, que o pecado faz quando a peca, o ser humano fica com medo de Deus, com medo de voltar para a presença, com vergonha, né? Eles também falou que ficou envergonhados, por isso eles também esconderam. E também é uma das reações do pecado, vergonha e medo.
Então, gente, voltando aqui para a palavra, para não estender, senão eu começo a pregar Gênesis, né? E aí, gente, o pessoal ali, né, Adão e Eva, peca, pronto, acabou. Ali não tinha mais jeito. Só que Deus tinha um plano, e qual era esse plano? Dar o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz para nos salvar. Então era da vontade de Deus Jesus morrer. Era a proposta de Deus Jesus ter que passar por tudo aquilo. Deus queria aquilo? Não. Não era plano de Deus, gente, Deus querer aquilo de bom grado. Não. Só que Deus não é pego de surpresa. Com Deus não tem coisa assim, eu fiquei surpreso. Não, Deus é a própria surpresa, é Ele que nos surpreende. Então, claro que ele tinha um plano. Você acha que o inimigo ia entrar ali na serpente, né, na cobra ali, e enganar a Eva e Adão e continuar ali fazendo o erro dele, e Deus não ia ter plano nenhum? Deus não ia ter um plano para salvar o povo dele, o homem que ele criou, a mulher que ele criou, entende? Claro que ele tinha plano, pronto. Ele não foi pego de surpresa. E tem gente que fala assim, mas por que ele permitiu isso? Por que ele não livrou? Por que ele não fez? E bererê, e barará. Gente, Deus não fez nós uns seres humanos assim que não tem escolha. A Bíblia diz que ele nos deu livre arbítrio. E o livre arbítrio, se você não tomar cuidado, você faz muita besteira da vida. Você faz muita burrada. E se eu for conversar com qualquer pessoa aí do outro lado, né? Qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, seja mais velho, mais novo, eles vão contar que ele já fez alguma coisa que eles se arrependem. E a pessoa que pode sentar comigo hoje e falar, não me arrependo de nada, essa pessoa ainda não conhece a Deus, não conhece a palavra. Ou então é a pessoa chamada na Bíblia de perverso, de perversa, né? Que não vai se arrepender mesmo, e tá tudo bem. O dia já tá feito para o dia do ímpio, né? O dia dele já foi feito também, o dia da calamidade, o dia da morte eterna, o dia da condenação eterna. Então, tudo a pessoa vai colher na vida. Tem gente que fala que, não. Tem gente que faz muita ruindade, não sofre nada, tá vivendo de boa aí. Você que pensa, meu querido, que tá vivendo de boa. O tempo já tá chegando. O tempo da colheita, dele colher esse mal que ele tá plantando, vai chegar. E é só Deus para ter misericórdia da vida dele. Quem pode livrar ele? Só Deus. E Deus não vai livrar, né? Porque ele mesmo plantou isso. Ele mesmo está cavando a sua própria sepultura, como diz a palavra de Deus, né? Olha aqui, voltando aqui para a palavra. Então, foi o plano de Deus, Jesus morrer na cruz. Deus tinha um plano, e o único que podia fazer isso era Jesus, gente. Porque eu e você não conseguiria. Eu e você, nós podemos bater no peito. Tem gente que fala assim, eu morro pro meu filho, eu morro pra minha filha. Mas na hora do ato, gente, na hora assim, do vamos ver, do pega pra capar, né, como diz as pessoas, na hora que chegou mesmo, na hora de a pessoa ali apontar a arma, enfim, é muita coisa. A gente tá rindo aqui, mas é sério, né? Eu também rio assim mesmo, que é uma expressão minha, da minha personalidade, gente, mas não significa que eu tô zombando, não, tá? É só uma forma de mencionar a palavra para não ser tão pesada. Essa palavra é pesada. E claro que ela tem que ser também maleável ali, senão fica um fardo para a pessoa que está ouvindo. Então, gente, quando chega na hora ali mesmo, a pessoa fica sem reação, sem saber o que faz. Então, falar é muito fácil, fazer que é o difícil. E Deus viu que a humanidade não suportaria isso. A humanidade não tinha suporte, gente, para enfrentar tudo que Jesus enfrentou. Nós, gente, às vezes passa aqui umas guerras, né? Não falei com vocês aqui, não jogando fora dor de ninguém, não zombando de dor de ninguém, também sofro, já sofri demais na vida, sei muito bem o que é dor, o que é sofrimento, mas a gente não suportaria morrer na cruz. A gente não suportaria ser
rejeitado, ser tudo na vida e muito mais, suportar não só isso, porque tem hora que a gente suporta essas coisas, né? A gente fica cheio de trauma, cheio de coisa ruim, mas a gente ainda suporta para a glória de Deus. Mas a gente não suportaria a morte, a gente não levaria sobre nossos ombros o pecado de todo mundo. A gente custa levar os nossos pecados, imagine o pecado de todos, da humanidade toda. Você custa suportar a dor do seu pecado, imagina suportar o pecado de todo mundo. Nós não suportaria enfrentar a morte, né? A morte eterna. Nós não suportaria ir lá no inferno, tomar a chave do inimigo. Nós não tem poder para isso. Nós não é, gente, pessoas que conseguiriam isso, não. Entende? Tudo é por causa que o Senhor Jesus, ele tem o poder. Ele é o poder e por isso ele teve que passar por isso tudo. E aqui Isaías relata sobre isso, né? Aí continuando aqui, ó. Versículo 11, ó. Tá quase terminando, viu, gente? Quase chegando no 12, viu? No 12 termina. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, que eu falei com vocês, né? Que Jesus não vai justificar todos, mas muitos. Porque realmente ele morreu por todos. Mas nem todos vão escolher Jesus. Então ele vai justificar muitos quais, Ana? Aqueles que reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que crêem no testemunho que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Aqueles que crêem na palavra, aqueles que creem em Deus, enfim. Muita coisa, né? Justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tá vendo? Jesus levou as minhas iniquidades sobre ele. Levou as suas iniquidades sobre ele. Os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus já tinha levado, gente, naquele grande dia, tudo sobre os seus ombros. Ele teve que suportar tudo. Sabe esse pecado que você peca? Sabe esse pecado que eu peco? Que a gente cai, que a gente muitas das vezes fica ali com remorso, né, com tristeza, triste, nossa, errei de novo, nossa, falhei de novo. Jesus suportou isso aí tudo, porque se ele não tivesse suportado isso tudo, eu e você, meu querido, não venceria nada, não conseguiria nada na face da terra, nada nas vidas, na verdade, né? Só Deus para ter misericórdia de nós, de todos nós, né? Olha aqui, e o irmão aqui também, Ezequiel, né, tá aí falando sobre a palavra, e tem uma frase que ele tá falando, sabia disso, quem crucificou Jesus foi os próprios religiosos. Sim, na época, né, o Senhor Jesus, ele mencionava os religiosos ali, né, que eram os fariseus também, mas na verdade foi todos nós. Ali, se você for levar para um nível de espiritualidade, isso aí não é revelado ao ser humano assim, não. É só quem tem o Espírito Santo, tá? E você vai ver, Ezequiel, Jesus ele levou os seus pecados ali naquele grande dia. Ele levou os meus, ele levou de todos nós que tá nessa live, que tá fora dessa live, que tá em outras lives, que tá aqui no Brasil, que tá fora do Brasil, ele levou de todos. Ele suportou todos os pecados ali, de todo mundo. Sabe aquela maldição que era para cair em mim, que era para cair em você? A maldição de morrer, enfrentar a morte eterna, porque quando o homem pecou, falhou, o castigo deles era para morrer eternamente, tipo assim, não ver mais Deus, pronto, acabou. Só que Jesus ainda mudou esse projeto, né? Fez nós um propósito lindo, maravilhoso, que é ter um caminho, e ele é o caminho. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então foi por causa de Jesus que nós temos a oportunidade hoje de ter um caminho, de ter vida, de conhecer a verdade, porque cada um de nós na face da terra viveu mentiras, já viveu enganos, já fez, né, algo assim que não se arrepende mais. Se a pessoa não se arrepende, é igual eu falei aqui, né? A pessoa só não conhece a Deus ainda,
ou essa pessoa chamada na Bíblia de perversa que não vai se arrepender mesmo, né? Olha lá o versículo 12 para nós finalizar. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Sabia que cada um de nós já transgrediu a lei, ou já transgrediu a palavra? Transgressor aqui é transgredir a lei, não ser obediente à palavra de Deus, e cada um de nós já desobedeceu alguma coisa. Talvez não foi alguma coisa muito forte, né? Tem gente que já matou, roubou, e tem gente que não. Tem gente que já fez coisa muito ruim, né? Mas tem gente que não, mas não significa que não pecou, que não falhou. Tem tanto pecado na Bíblia, gente, que se Deus não tiver misericórdia de nós, a gente fica. Sabe, é muita coisa mesmo. Para andar com Deus tem que ser na linha reta, tem que ser na linha fina. E tem gente, você já viu um vídeo, é engraçado demais, um senhor, né, falando assim, eu tô inventando agora ser evangélico. E pensa num trem difícil, você não pode fazer nada. Aí ele zoa lá, né? Você não pode assistir televisão, você não pode, enfim, tantas outras coisas lá que eu nem me recordo agora. Mas é só uma zoação aquilo ali, né? Tipo uma comédia. Mas realmente, se você for ver, para andar com Deus, não significa, gente, você não pode assistir a televisão, não. Claro que você pode assistir a televisão. Só que, se você for olhar hoje em dia, televisão não tem nada que te agrega, não tem nada que te edifica. E também não é só televisão. Nós estamos sendo os hipócritas de, às vezes, falar com a pessoa, você não pode olhar na televisão, sendo que você tem celular. Celular é uma mini televisão também, ué, né? For olhar assim, né? Então, e Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração. Não adianta a pessoa não ver televisão, né? Ser religioso a ponto disso. Não ver televisão, não tem celular, sei lá, é mais resguardada. E a pessoa dentro do coração dela tá cheia de rapina, né? Tá cheio de malignidade, cheio de ódio pelo irmão, cheio de mágoa, de ressentimento, não perdoa de jeito nenhum. E Deus vê do mesmo jeito, Deus tá vendo tudo, sabendo de tudo, e não tem como a gente enganar a Deus, né? Maria do Rosário, muito obrigada por seguir, viu, irmã? O Demário, né? É Demaro, obrigado também por seguir. E para finalizar aqui, né? Eu vou ler de novo o versículo 12, ó, porque alguns não entendeu ainda, né? Pelo que lhe darei a parte de muitos. Qual é essa parte, gente? A salvação, a alegria, você viver aqui em paz, né? A Bíblia diz, a paz que o Senhor dá não é essa paz do mundo, né? Essa paz passageira, momentânea. É uma paz que excede todo entendimento. Você pode estar passando por luta, mas você vai ter paz em Deus. Você vai estar ali tranquila, porque você vai estar ali confiante no Senhor. Paz, gente, em Deus, paz que excede todo entendimento, não significa ausência de caos, de dificuldade, de problemas, de doença, de enfermidade, não, tá? Paz que excede todo entendimento é você ter uma mente em Deus, é você ter uma mente, tipo assim, ó, você deitar na sua cama, pôr na sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Você falar assim, não, se eu morrer hoje, eu vou pro céu. Se Jesus voltar hoje, eu subirei. É esta paz que excede todo entendimento, essa convicção, essa certeza que é salvo, que é salva. E tem muitos, né, que não tem essa convicção. Tem alguns que já teve, mas hoje já não tem. Então você tem que buscar. O que Davi falou? Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da sua salvação. Se você for estudar ali mais a fundo, a palavra alegria ali que ele falou, mencionando a salvação, é tipo assim, ó, eu quero ter convicção, Pai. Eu quero ter certeza que eu sou salvo de novo.
Porque Davi caiu, gente, num pecado grande. Ele caiu em vários pecados, na verdade. Iniquidades, tanto que a Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Tipo, um pecado, você vai cometer vários e vários outros pecados. Então, Davi viveu isso na pele, né? Você vai ver ali no decorrer da sua história. Quem me acompanha aqui também sabe que eu prego muito sobre Salmos, né? Nós estamos fazendo ali uma jornada nos Salmos. Eu comecei lá no Salmo 20, se eu não me engano, e já estou lá no Salmo 56, 53, não tem sim. Para a glória de Deus. Então, gente, você vai ver ali que Davi pecou demais, errou demais, falhou demais. Só que aí ele fala, né, no Salmo 51, Pai, não retire de mim o teu Santo Espírito e nem a alegria da sua salvação. Ali você vai ver, gente, que ele tá falando assim, ó, me dá certeza de novo, Pai, que eu tô salvo. Me dá convicção de novo, certeza que eu vou morar com o Senhor, que eu vou morar no céu. E eu e você temos que ter isso em mente, né? Não é de engano. Não é você se enganar, falar, não, eu vou pro céu. Morreu, acabou. Não, Deus ama todos. Deus vai me dar um lugarzinho no céu, porque Deus é bom. Quem dera se fosse assim, gente. Seria maravilhoso, de verdade. Eu também queria muito, sabe? Que fosse assim. Eu queria demais, de verdade mesmo. Mas não é assim. Não é assim de jeito nenhum. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus também requer de mim, de você, obras que manifestem esse amor. Eu já falei com você aqui, né? Já falei muito aqui nas minhas lives. Eu falo isso direto. Amar a Deus, você não prova ele falando, você prova ele fazendo obras. E como é que é essas obras, Ana? A Bíblia diz, né? O segundo mandamento da Bíblia. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, como que eu manifesto a obra que eu falo que eu amo a Deus? Abrindo a minha boca, Deus, eu te amo. Senhor, eu amo demais. Deus é maravilhoso na minha vida. Eu amo Deus demais. Pronto, acabou. Só que nós manifestamos esse amor não é falando. Nós manifestamos esse amor a Deus é amando o nosso próximo, amando o nosso irmão, ajudando o nosso próximo, ajudando o nosso irmão. A Bíblia fala, né? Eu tive nu, você não me vestisse. Eu tive sede, você não me desse de beber. Eu fui peregrino, né? Estrangeiro desta terra. Você não me deu abrigo. E tantas outras coisas ali você vai ver, né, gente? Então, como é que a gente prova que ama a Deus? Dando a alguém comida quando ele está com fome, dando ele água quando ele está com sede, dando ele alguma coberta, né? Igual tá muito frio esses dias, pelo menos aqui em Capelinha tá frio demais. Você dando ele uma coberta ali para passar o frio, né? E tantas outras coisas, gente. Você manifesta o amor assim, né? Para a glória de Deus. Amém? E aqui, ó, continuando aqui para finalizar, ó. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões e pelos transgressores intercede. Então ele está neste momento agora, né, intercedendo por mim, intercedendo por você. Todas as vezes que você transgride a lei, todas as vezes que eu transgrido a lei, que é desobedecer a palavra, né, ele intercede pela gente. Ele pede o Pai por misericórdia para mim e para você. Ele está lá agora. A Bíblia diz, né, que ele está sentado à destra do Pai, que quer dizer a direita, né, de Deus, rogando por mim e por você. A palavra rogar, gente, é clamar em alta voz. É oração, né, alta. Oração ali, um clamor alto, né. Então, Jesus, ele está orando por mim, ele está orando por você. Ele está clamando por mim, ele está clamando por você nesse exato momento. Eu quero também fazer agora um clamor, né, para finalizar essa live, tá bom? Uma oração. Vamos orar, gente? Glória a Deus, né? 53 pessoas na live, que bênção, né, gente? Deus tá abençoando essa live, viu? Já vi aqui 100 e tanto, né?
Glória a Deus por isso. Então vamos orar, gente? Deus, muito obrigada pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Deus, por ter dado teu Filho, Jesus, para morrer na cruz, para nos salvar. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua unção, pela tua palavra. Tua palavra diz que a oração ela tem o poder de quebrar julgos desiguais. Pai, eu sei que cada um que está nessa live, Deus, precisa de algo, necessita de algo. Seja na parte financeira, seja na parte física, que está enfrentando ali alguma enfermidade. Seja na área, Deus, emocional, na área também do campo de batalha que a Bíblia chama de mente. A mente do ser humano também enfrenta muita coisa, o coração do ser humano enfrenta muita coisa. Deus, eu não sei qual é a área que essa pessoa precisa, que este homem, que esta mulher precisa, mas eu oro, Pai, para que o Senhor venha manifestar o teu poder sobre ela agora. É a minha oração a Ti, Deus, que o Senhor venha manifestar, Deus, a Tua glória. Oh, Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ajuda ele, ajuda ela, faça um milagre na vida dele, faça um milagre na vida dela, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela, repreenda, Deus, este mal, repreenda este sofrimento, Deus, cessa, coloca, Deus, um basta, coloca um fim neste processo, neste deserto que essa pessoa está enfrentando agora. Esta é a minha oração, Pai, a Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero glorificar o Senhor por tudo, pelo Senhor ser este Deus que não falha, não tarda, não erra, não tosqueneja, não dorme, que está atento a tudo, Deus, e a todos. Um Deus que é verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que entra na nossa peleja por nós, batalha por nós. Pai, e se o Senhor não entrar, Pai, nessa guerra, nessa luta, nessa peleja, a gente não vence. Como o Senhor foi, Pai, com aqueles homens naquele tempo, Deus, do Antigo Testamento, e que entrou, Pai, em cada batalha, Deus, e eles venceram por causa do Senhor, por causa do Teu braço forte, por causa que o Senhor ia à frente, mandando anjos para guardá-los, para livrar eles da morte. Eu te peço em nome de Jesus, seja conosco agora. Cumpre em nós a Tua palavra lá em Salmos 91. Que o Senhor, Pai, é o esconderijo. Muito lindo. A sombra do Onipotente, aquele que abriga na sombra do Onipotente descansará. Aquele que se esconde em Deus, aquele que busca Deus, aquele que se refugia em Deus, aquele que faz Deus o seu abrigo. Ele livra da morte, ele livra da angústia, ele passa com ele. Ele é o socorro bem presente na angústia, como diz o salmista Davi. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, seja aquele que venha trabalhar, Deus, em cada coração, em cada vida, em cada alma, em cada mente. Essa é a minha oração a Ti, Pai, crendo no Teu milagre, crendo na Tua cura, crendo que o Senhor faz, crendo que o Senhor opera, crendo que o Senhor é bom, crendo, Pai, que a Tua palavra que o Senhor diz que o Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. E a Tua palavra também diz, Pai, algo muito lindo, algo muito maravilhoso. Ele fala tão abertamente que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. E esta manhã, Deus, as misericórdias do Senhor se renovou na nossa vida. E graças a Deus nós te agradecemos por isso. Obrigada, Jesus, pela vida. Obrigada por cada vida que aqui está. Eu te glorifico, Deus, por essas 61 pessoas. Ajuda a cada uma, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada a todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude,
Que Deus possa te dar fé para você crer na palavra, crer em Jesus. Amém? Obrigada a todos por seguir. Obrigada a todos pelos comentários, viu? Obrigada a todos também por curtir a live, né? De verdade mesmo. Tô vendo aí os irmãos concordando, né? A missionária Fátima dizendo amém, o Severino, o João Batista. Glória a Deus pela vida de vocês, viu? O Henrique por estar curtindo e ajudando a live. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém, viu, gente? Vou estar finalizando essa live agora. E em outro determinado tempo nós fazemos presente aqui de novo, né? Amém? Muito obrigada por cada presença de cada um aqui, viu? Obrigada, viu, missionária, por seguir. Obrigada de verdade mesmo. Domingo aí também falando amém. Amém, viu, João Batista? Que Deus te abençoe também. Muito obrigada por ter participado dessa live. Gente, eu sou grata, viu, a Deus por cada um, viu? Eu vejo que eu não tô sozinha, né? Nesta jornada de crer na palavra, de pregar a palavra, de falar a verdade, porque tem muitos também que amam a verdade, que falam a verdade e que quer viver na verdade que é a palavra de Deus. Obrigada, viu? De verdade mesmo. Vou estar finalizando essa live agora, tá bom, gente? Deus te abençoe.